El IICA le da la bienvenida a este evento y agradece su participación. Estas son algunas recomendaciones para mejorar la calidad de la videoconferencia. Habilite su micrófono solo en el momento que le den la palabra. Es importante mantenerlo en silencio cuando otra persona está hablando. Por favor, tener encendida la cámara en todo momento para que otras personas lo puedan ver. Si necesita atender algo personal, puede apagarla y encenderla al volver. Agradecemos por favor poner en silencio sus teléfonos celulares para evitar alguna interrupción en la videoconferencia. Recomendamos cuide su postura y su posición frente al computador. Al finalizar el video, les pedimos el favor de hacer silencio durante 30 segundos. Una vez finalizado ese tiempo, el moderador o conductor puede iniciar la reunión. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Agustín Torroba y en nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, conjuntamente con nuestros colegas de la red Biolac, es un gusto darle la bienvenida a este quinto y último webinar, de este ciclo de webinar que hemos compartido a lo largo de este año 2021. Estamos verdaderamente muy contentos de este ciclo de webinars que hemos organizado. En este caso, el presente seminario virtual se titula Tratamiento de aguas residuales en el contexto de cambio climático, biogás, reutilización de agua y descarbonización. Como siempre, por parte de Radio LAC nos va a estar acompañando nuestra querida colega Gloria Pedraza. Y en este caso, no los voy a presentar yo, pero solo como una van premier, les cuento que tenemos dos especialistas y una moderadora de Brasil. Tenemos en este caso muy buenos panelistas que nos van a ayudar a recorrer este tema tan interesante durante la jornada de hoy. Así que, bueno, como siempre, la modalidad se va a repetir. Pueden ir realizando sus preguntas por redes sociales a medida que los distintos oradores van realizando su presentación. Y alrededor de las 8:40 horas Costa Rica, 9:40 hora Colombia, y 11:40 hora Brasil y Argentina, perdón si me salté algún país, pero esa va a ser más o menos la hora, vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas. Así que los invito a que cualquier duda la vayan colocando en los chats de nuestras redes sociales. Nuevamente un gusto que nos estén acompañando, y bueno, para las palabras de presentación por parte de Red Biolac, le paso la palabra a Gloria. Gloria, el micrófono y nuestra atención es toda tuya. Listo. Muchas gracias, Agustín. Bueno, me alegra de nuevo saludarlos en este último webinar del año. Muy contentos también desde la Red Biolac por el trabajo que hemos hecho con este ciclo de webinar este año. Y también pues agradecer a toda la comunidad que ha estado conectada con nosotros. Esperamos poder continuar el otro año pues con estos ciclos. Desde la Red Biolac les damos un cordial saludo, una bienvenida. Espero que puedan aprovechar mucho esta temática que presentó Agustín. Y les recuerdo que nosotros como Red Biolac lanzaremos nuestra revista a más tardar el 6 de diciembre y estaremos pues compartiéndola con ustedes para que puedan aprovechar todas las publicaciones en diferentes temáticas que manejamos en la Red Biolac alrededor de la digestión anaerobia. Entonces, nosotros ahorita procedemos entonces a presentar a nuestra moderadora. Nuestra moderadora va a ser Leidiane Mariani de Brasil.
Ella forma parte de Red Biolac desde hace más de 5 años y actualmente pertenece al Consejo Honorario. Tiene experiencia en el ámbito de biogás, las energías renovables, los residuos y la sostenibilidad. Trabaja en proyectos de planificación y gestión ambiental y territorial en los sectores energético, rural y agroindustrial. También participa activamente en el compromiso de las partes interesadas y en proyectos de cooperación nacional e internacional para el desarrollo del sector biogás y la energía de los residuos. Es doctora en planificación de sistemas energéticos por la UNICAM, licenciada en ingeniería ambiental por la UFPR en 2005 y tiene un máster en gestión territorial por la UFSC en 2008. Cursó el máster online executive en energías renovables de la Escuela de Organización Industrial en España en 2013. Bueno, Leidiane, bienvenida. Que muy contentos que nos acompañen con esta moderación de este tema tan interesante. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, Gloria. Gracias, Agustín. Un honor estar acá y moderar este webinar de una temática tan importante. Pero ahora voy a cambiar a portugués, si me permiten, que el plan era que este fuera el primer webinar en portugués. Entonces, la idea es también integrar un poco más el público de Brasil y llevar también e intercambiar conocimiento de Brasil con los otros países, con los hispanohablantes. Sí. Ok, ¿puedo cambiar? Vamos a intentar hablar despacito, pero ni siempre es posible. Entonces también después el video va a estar disponible también en YouTube y pueden bajar un poco la velocidad. Vamos también a dejar varios enlaces de materiales en portugués que también pueden ser traducidos. Entonces espero que sea bueno. Ok, gracias. Então, pessoal, primeiro agradeço e dou as boas-vindas a todos que estão aqui para assistir esse webinar. Para a gente é um prazer estar falando sobre esse tema que vem sendo muito falado nos últimos tempos, nos últimos meses. No Brasil, a gente vem falando muito sobre o tema de universalização de acesso ao saneamento, ao tratamento de esgoto. A gente está a gente vive em um país onde há uma desigualdade muito grande de acesso ao sistema de tratamento de esgoto. A gente tem alguns estados que têm um nível de acesso altíssimo e outros estados que a gente não tem coleta e tratamento de esgoto. E tudo isso está nessa rota de biogás, reuso de água, descarbonização. Não é simplesmente tratar o esgoto, mas a gente gerar esses benefícios. Então, eu gostaria de chamar para falar sobre o tema. A gente vai ter 2 palestrantes, a Ita Porto de Oliveira e o Gustavo Rafael Possetti. A Ita é engenheira agrônoma pelo Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, técnica agrícola pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, do campus Bento Gonçalves, em 96, e atualmente exerce a função de coordenadora da Diaconia, que é uma organização sem fins lucrativos no território do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Ita, fique à vontade para começar a sua apresentação. Obrigada, Leidiane. Também vou pedir desculpa por não falar no meu excelente portunhol, pero agradecer pela oportunidade para nossos amigos e amigas que não são do Brasil, e vou tentar falar despacito também. E é isso mesmo, eu trabalho na Diaconia, que é uma organização que existe há 54 anos, aqui no Brasil, e ela, no seu início de atuação, ela trabalhou no país como um todo e depois de um tempo fez um recorte específico sobre a região Nordeste. Vou tentar colocar a minha apresentação aqui, ok? Me avisem, por favor, se vocês estiverem visualizando. Eu gostaria de agradecer também ao convite da Rede Biolac, a qual nós também fazemos parte enquanto organização membro da rede, e também ao IICA, né, pela oportunidade de participar desse ciclo de palestras, né, que se encerra com essa desse ano, e que a gente também já se coloca à disposição para colaborar nas reflexões para frente também. O desafio para mim hoje foi conversar um pouco sobre nossa experiência com relação aos resíduos orgânicos agrícolas
no âmbito da produção do biogás em escala doméstica familiar na área rural. E nós temos uma caminhada de experimentação e desenvolvimento de uma tecnologia, de um modelo que nós intitulamos, né, modelo de produção de biogás chamado biodigestor sertanejo. E aí, Oi? Você está projetando já que a gente não está vendo. Sim. Não Certo, Glória? Ver? Você também não está vendo? Vou tentar novamente. Tirei para tentar novamente. Uhum. Agora... Consegue ver? Sim. Agora a gente está vendo com os slides do lado. Aí você vai projetar. Funcionando perfeito. E agora? Ah, ok. Sim. Então, deixa eu... Aqui é o título da reflexão. E aqui é só para a gente conhecer um pouco do que eu falo da nossa área de atuação. A Diaconia ela é uma organização formada por 11 igrejas. Ela tem atuação no Brasil já há 54 anos, tem uma missão de efetivar políticas públicas que promovam e estimulem a defesa de direitos, né? A partir desse recorte que eu comentei há pouco, na população de situação de vulnerabilidade social no Nordeste do Brasil, não significa que nós não tenhamos atuação em outras áreas, mas o nosso foco é o Nordeste, e nós acreditamos que a gente não trabalha só, trabalhamos com outras organizações, outras articulações, as famílias beneficiárias, foco da nossa atuação, nessa intenção de incidir em políticas públicas que possam garantir o acesso aos direitos, né, fundamentais. Atualmente, nossa sede é em Recife, em Pernambuco, mas temos outras 3 sedes, né? Uma aqui onde eu moro, que é na metade do estado de Pernambuco, no sertão do Pajeú, no semiárido brasileiro, e também temos escritório no Rio Grande do Norte e em Fortaleza, no Ceará. Mas temos também presença e atuação em outros... ao final, são 9 territórios que temos atuação em 6, 7 estados do Nordeste. E aqui eu trouxe um pouquinho de alguns dados da onde a gente tem uma maior atuação na área na temática de meio ambiente, agricultura familiar, segurança hídrica, segurança alimentar, que é no recorte do semiárido brasileiro. E aí tem alguns dados para a gente poder entender de que lugar a gente está se referindo quando a gente fala na otimização da produção do biogás, mas também com o olhar do tratamento da água no âmbito do saneamento rural. E aí o semiárido brasileiro tem aí essa quantidade de municípios significativa, né? Cerca de 1.200 municípios que formam essa região, 1 milhão de quilômetros quadrados, né, de ocupação. Tem as suas características, né, de precipitação, dependendo da região, com menor precipitação, outras regiões com maior precipitação, até cerca de 800 milímetros, embora tenha alguns brejos de altitude que chovem mais, mas, em geral, essa é o comportamento da região. Sofremos, né, secas, né, sistemáticas todos os anos, temos uma população significativa com relação ao país como um todo, 27 milhões de habitantes, cerca de 27 milhões de habitantes, e temos uma representação da agricultura familiar, né, muito grande nessa região também, né? A maior parte dos municípios dependem também, são representativos da agricultura familiar. E é nessa área também que se encontra o nosso bioma Caatinga, que é o único no mundo e ocupa aí 11% do nosso território nacional, mas vem sofrendo também há muitos anos com desmatamentos e com realidades inclusive, dependendo do estado, com realidades muito graves em processo de desertificação. Hoje a gente tem quase metade do nosso bioma desmatado, e esses dados já são dados antigos do Ministério do Meio Ambiente. A produção do biogás, ele chega na nossa ação, nesses territórios, a partir do nosso princípio de atuação, que é o princípio da agroecologia.
e é um princípio que ele engloba toda uma visão de desenvolvimento dos territórios a partir dos olhares, né, sistêmicos da produção da segurança hídrica, da segurança alimentar e da autonomia energética com as famílias que nós trabalhamos. E é nesse princípio que a gente consegue desenvolver todas essas ferramentas, né, tecnológicas que ajudam as famílias a conviverem por mais tempo com melhor resiliência nessa região. O biogás ele chega como mais uma dessas ferramentas para esse olhar de sistêmico e diversificado, né, de tecnologias de baixo custo que possam ajudar as famílias agricultoras a conviverem com a região. O modelo do biodigestor sertanejo, ele foi provocado, na verdade, em Diaconia para se desenvolver um protótipo a partir do projeto do Helder Câmara, foi um projeto do governo federal na época do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o GEF, com o FIDA, e nós fomos atrás de desenvolver um modelo que pudesse dar respostas no âmbito da escala, né, doméstica, familiar, no âmbito rural. Procuramos e conhecemos várias experiências de várias organizações aqui no Nordeste que já tinham expertise nessa área e conseguimos chegar a um modelo, que é o modelo atual que a gente utiliza, que é esse aí. Ele é um modelo indiano, tem aí as 3 partes, né, que compõem a tecnologia, a parte de carga do resíduo, a parte do tanque de fermentação e o gasômetro, e também a parte do setor de descarga, que é onde as famílias utilizam também para suas plantações, né, seus cultivos. Essa é uma representação básica e bem rápida, né, das etapas de construção do biodigestor. Ele é construído a partir de uma tecnologia já utilizada também aqui no Nordeste, em outro programa, que tem um programa na perspectiva de segurança alimentar, chamado 1 milhão de cisternas, que constrói cisternas a partir da tecnologia de placas, né? E são mais rápidas, e você consegue também ofertar uma oportunidade de trabalho para as pessoas do lugar. E aí a metodologia também de construção desse biodigestor, ele também vem uma estratégia a partir do princípio dos mutirões, da construção de conhecimentos e trocas de experiência entre as agricultoras e os agricultores, e o fortalecimento também a partir da formação e autonomia das organizações da agricultura familiar. Então, a perspectiva do mutirão, ele caminha na metodologia de construção do biodigestor. Essas são algumas etapas de construção, desde a localização, a construção do tanque de fermentação, a colocação do gasômetro, a instalação no fogão e a alimentação a partir da família que, dentro do processo, aprende a manejar a tecnologia. A partir da nossa relação com alguns parceiros estratégicos, né, de pesquisação, conseguimos fazer um mínimo de início, né, de experimentação, de medição desses impactos, e esse é uma das tabelas que a gente conseguiu desenvolver junto com a Universidade Estadual de Pernambuco, no setor de combustíveis, com a equipe do professor Sérgio Pérez, e fizemos uma medição de uma unidade de biodigestor que revelou, né, esse mínimo de impacto que pode haver na rede de biodigestores construídas no Nordeste atualmente, que não apenas a Diaconia constrói, mas outras organizações também. Então, hoje, em média, um biodigestor ele tem essa produção de cerca de 16 metros cúbicos, né, por mês, e dá uma projeção do potencial de produção anual, como a tabela demonstra, e também isso convertido no que poderia ser de uso de lenha para cocção pelas famílias, né? De um biodigestor mensalmente, 96 quilos de lenha para cocção e quase 200 mil quilos de lenha economizado durante um ano, olhando para 165 plantas de biodigestores. No Brasil, esse modelo de biodigestor, ele já acontece em alguns estados,
não apenas por Diaconia, implementando, mas outras organizações de articulações, espaços de movimentos sociais parceiros, inclusive experimentando oportunidades de fazer com que essa tecnologia possa se tornar uma política pública, a depender dos programas que ela possa ser inserida. Uma coisa importante a dizer é que é uma tecnologia que ela tem um recorte de impacto de gênero muito forte na vida das mulheres, né? E quando você considera que no nosso país está no Nordeste a maior população feminina, né, rural, isso, quando você consegue trazer uma resposta, né, de autonomia energética, impacta diretamente na vida das mulheres e, consequentemente, no imediato, as crianças e as pessoas idosas, né? Quando você sabe que é dado às mulheres a responsabilidade histórica, né, de busca pela lenha, de busca pela água, de ocupação no espaço doméstico e com todas as consequências que isso traz atualmente sem uma autonomia energética. E quando você considera que parte significativa das mulheres no Brasil das famílias brasileiras são lideradas por mulheres, isso também já nos mostra caminhos importantes para fortalecer essa tecnologia. A tecnologia ela tem impacto na geração de energia, mas também na produção de alimentos. Essa é uma foto das feiras agroecológicas, que são estimuladas a partir de políticas públicas também do governo federal. Na imagem do meio é uma agricultora, Dona das Dores, aqui de Afogados da Engazeira, que ela, além de usar o biofertilizante, ela também comercializa o humus do biodigestor. E, para além disso, a gente também tem provocado na nossa história, temos sido provocados enquanto Diaconia para achar soluções também de moradia. Então, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, conseguimos construir 10 casas, modelos, né, que ela possa ser integrada com tecnologias de captação de água, de produção de energia a partir do biodigestor e de reuso de água a partir das águas cinzas e águas escuras, em parceria com a Caixa Econômica Federal e com a Prefeitura local aqui de Afogados da Engazeira. E aproveitando também o espaço para trazer uma experiência também, exemplos urbanos no semiárido de sistema de tratamento e reuso de água, né? A Prefeitura de Afogados da Engazeira, que é parceira de Diaconia aqui no Sertão do Pajeú, também tem desenvolvido essa perspectiva do reaproveitamento do esgoto a partir do sistema de tratamento biológico de efluentes, que funciona plenamente aqui no território e pode ser também mais uma oportunidade de se fazer esse link entre o campo e a cidade. Também, nessa perspectiva, temos desenvolvido algumas cooperações técnicas para pesquisa, para inovação tecnológica no âmbito da produção do biogás, com as universidades, né, de Pernambuco, Federal de Pernambuco, Estadual de Pernambuco, Instituto Semiárido Nacional do Semiárido, né? Próprio I-17, que a gente tem uma caminhada recente de parceria, e a partir de caminhadas para a melhoria dessa tecnologia. Uma ampliação do uso do biogás, estimativa de produção, monitoramento remoto, avaliação de ciclos de vida também, recentemente, a partir de uma pesquisa de uma doutoranda do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal, a Daniela, e também com isso a introdução de plantas adaptadas ao semiárido, usando também as águas de reuso. E finalizo minha apresentação, que a ideia é que seja entre 10 e 15 minutos, não sei se já ultrapassei, citando alguns espaços de articulação importantes que a gente participa e que a gente enxerga como uma oportunidade para potencializar essa possibilidade de ampliar o acesso à autonomia energética no país. A articulação do semiárido brasileiro, a própria rede Biolac, a qual fazemos parte, a rede Até Nordeste, a rede Pajeú de Agroecologia, que é aqui no nosso território, em que eu resido, e o movimento Renovar Nosso Mundo. Eu acho que, basicamente, rapidamente, foi essa apresentação que eu poderia trazer e me coloco à disposição para a gente poder conversar sobre isso a partir da apresentação do colega Gustavo. Ok, obrigada, Ita. Eu só gostaria, Leidiane, eu consegui fechar os 15 minutos? Gostaria Acho de que tentar passar, tem um vídeo demonstrando o uso do biodigestor, é apenas de 1 minuto.
é possível fazer Pode com passar, que... sim. Vou precisar da ajuda da Adriana para sair dessa apresentação. Aqui, stop share, acho que eu consegui. Vou colocar novamente o vídeo. Vocês me falam se a gente consegue. Esse vídeo é um vídeo... Deixa eu ver se... Foi. É um vídeo representando um prêmio que a Diaconia ganhou, o Prêmio Melhores Práticas da Caixa Econômica Federal, e a partir desse prêmio conseguimos construir 390 unidades de biodigestores em todos aqueles lugares que a gente demonstrou para vocês, em 6 estados no Brasil. E esse é um resumo de como aconteceu esse projeto. O gás vem subterrâneo, vem direto para o fogão e o resultado é esse. O biodigestor ele é uma tecnologia que ele tem a capacidade de transformar esterco animal em biogás. Mais uma alternativa que a Caixa traz também aí, junto com a habitação, que vai sem dúvida nenhuma melhorar a qualidade de vida das famílias. Esse gás vai dar toda para minha família, né? Sem falar, né, que eu vou economizar e aí eu vou ter um benefício muito grande. É uma tecnologia social, onde qualquer pessoa pode fazer. Ver esse biodigestor aí, até agora não parei um dia. E também a proteção do meio ambiente, né? Eles hoje têm o biofertilizante que usa nas hortaliças. Tenho minha horta, tenho minhas plantinhas que eu aproveito o esterco. Eu adoro cozinhar, acho que eu vou preparar fazer meus bolos de macaxeira, de milho, porque eu amo fazer bolo. Gosto muito de cozinhar. Ita, obrigada. É isso. Muito obrigada. Depois a gente conversa mais sobre biodigestoras, fossas digestoras, mas agora eu vou chamar o Possete. Gustavo, você está aí? Está. O Gustavo Possete, gente, é doutor e mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Federal do Paraná e se especializou em fotônica, engenharia e automação em processos de petróleo e gás natural. Possui graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Ambiental, é gerente de pesquisa e inovação da Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, que é o estado que fica no sul do Brasil. É também professor e faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto e é o coordenador da Câmara Técnica de Tratamento de Esgoto também da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E também é membro do Waste-to Energy Research and Technology Council do Brasil também, tá bem? Gustavo, a gente agradece a tua presença, a tua disponibilidade e fica à vontade para fazer a apresentação para a gente. Depois a gente conversa mais. Maravilha. Leidiane, muito obrigado pela introdução, né? E ao agradecê-la, eu aqui cumprimento os organizadores desse evento e a atenção, né, a honroso convite a mim endereçado para que a gente possa estar conversando um pouquinho mais sobre a abordagem das estações sustentáveis de tratamento de esgoto e sua importância dentro dos avanços que nós precisamos ter na América Latina, né, e no Caribe. Então, nesses próximos minutos, o que eu pretendo fazer aqui é compartilhar um pouquinho desta abordagem e, principalmente, contextualizar algumas experiências já em andamento, exitosas e que podem ser replicadas, né, pelos países que julgarem pertinente. Bom, começa a minha abordagem, né, trazendo alguns números muito interessantes e que nos remetem a importantes reflexões. Apesar de estarmos em 2021, nós temos mais de 14 milhões de pessoas que ainda defecam ao ar livre na América Latina e no Caribe. E nós temos apenas, né, cerca de 52% da população que de fato tem acesso a algum tipo de instalação sanitária. Ou seja, nós temos na América Latina e no Caribe um contexto bastante desafiador, porque, de acordo com as estimativas, nós não tratamos nem 70% de todo o esgoto que é gerado pela população. Ora, esse contexto desafiador, né, quando observado dentro do Brasil, em especial, onde nós estamos, nos remete a uma realidade muito parecida, né, onde cerca de 65 milhões de pessoas ainda não têm acesso a um serviço de coleta de esgoto, né, e onde
quase 100 milhões de pessoas ainda efetivamente não têm o seu esgoto gerado sendo tratado. Ou seja, nós temos muito trabalho pela frente, muita oportunidade pela frente. E é dentro desse contexto que nós observamos, né, o assunto principal dessa nossa conversa, que é entender quais são as tecnologias disponíveis e tentar estabelecer estratégias que nos levem à universalização dos serviços de esgotamento sanitário para a população brasileira, para aqueles que habitam a América Latina e o Caribe. Olhando especificamente para o contexto brasileiro, nós tivemos avanços significativos nos últimos anos. Quer dizer, embora tenhamos desafios, muita coisa bacana aconteceu. Nós temos no Brasil mais de 2.000 estações de tratamento de esgoto. Nós temos no Brasil, majoritariamente, estações que utilizam tecnologias passivas, né? Ou seja, que dispensam, em muitos casos, o uso, né, de energia elétrica ou de produtos químicos para fazer o tratamento do esgoto propriamente dito. Claro, com todas as potencialidades e limitações associadas, mas nós temos aqui no Brasil o maior parque de reatores anaeróbios do mundo tratando esgoto doméstico, por exemplo. Né? São mais de 1.000 estações de tratamento de esgoto distribuídas pelo Brasil. Só aqui no Paraná, né, no estado do Paraná, no sul do Brasil, nós temos mais de 200 estações de tratamento de esgoto que possuem essa tecnologia adaptada do contexto holandês, lá na década de 80, os reatores UASB, né, e que, passando por suas modificações, tem nos auxiliado a ter índices muito interessantes, por exemplo, no estado do Paraná. Hoje nós temos, né, quase 80% da população sendo atendida, né, com serviços de esgotamento sanitário, sendo que desse esgoto gerado, 100% coletado é tratado. Né? Então, é um contexto um pouquinho diferente dentro do que temos, né, de condição quadro na América Latina e no Caribe e no Brasil, mas que muito nos orgulha e nos motiva a estarmos aprimorando e dando passos muito firmes para buscarmos a universalização, olhando em especial para a otimização das plantas de grande porte e para os sistemas que precisam ser revisitados, principalmente para municípios de pequeno porte, onde tipicamente não se encontra viabilidade financeira para a execução da coleta e do tratamento do esgoto. Bom, mas qual é o papel de uma estação de tratamento de esgoto? Né? Quando a gente olha para esta imagem, diferentes reflexões podem ser feitas. Né? Eu gosto muito da seguinte definição. Uma estação de tratamento de esgoto é aquela que capta o esgoto gerado por uma determinada população, por um determinado centro urbano ou rural, notadamente aqui na Companhia de Saneamento Paraná, Sanepar, nós trabalhamos com a área urbana, né? Coletamos esse esgoto e antes de entregarmos para o rio, nós fazemos um tratamento. E esse tratamento, na verdade, faz com que você deixe que uma carga poluidora seja entregue ao rio. E, ao mesmo tempo, a gente acaba promovendo a saúde pública. Portanto, a estação de tratamento de esgoto é, em sua essência, uma função de transferência apta a gerar valor, apta a promover saúde pública, apta a promover a redução de impactos socioambientais. E, como tal, precisa ser utilizada e identificada como uma indústria e aplicar os principais requisitos, né, vinculados à prestação de um serviço, a um serviço de engenharia, a um processo industrial. Bom, quando olhamos efetivamente para esse aspecto, o que nós temos como dominante, né, dentro de uma estação de tratamento de esgoto convencional, é o foco no padrão de lançamento. Vamos olhar o corpo receptor e dimensionar uma estação de tratamento de esgoto tal qual ela atenda aos requisitos da capacidade de autodepuração daquele corpo. É claro que quando nós olhamos apenas para essa abordagem, temos em mente a economia linear. No entanto, a literatura corrente nos coloca como importante desafio olharmos para a economia circular, ou seja, uma abordagem onde o esgoto não é mais um resíduo, e sim um insumo que, devidamente gerenciado e tratado, está apto a gerar valor, apto a gerar subprodutos na fase líquida, na fase sólida e na fase gasosa, que podem ser devidamente recuperados, que podem ser incorporados em uma cadeia, que podem efetivamente ser devidamente conectados com o setor produtivo, com empreendedores, que podem reduzir custos operacionais, mitigar emissões de gases indutores de efeito estufa. Nós estamos falando, dentro da economia circular, do atendimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós estamos falando de um elemento motivador para que, de fato, a partir das oportunidades, se tenha uma infraestrutura cada vez mais resiliente. E mais do que isso, uma infraestrutura que chegue efetivamente para todas as pessoas. Para todas as pessoas.
Isso combina com um conceito de estação sustentável de tratamento de esgoto, ou ETS sustentáveis. Em alguns países, como Estados Unidos, há algum tempo não se fala mais em uma estação de tratamento de esgoto, mas se tem uma nova abordagem, como uma fábrica de recuperação de recursos. Em Portugal, não se fala mais em tratamento de águas residuárias, mas em uma fábrica de águas. Então, aqui no Brasil, carinhosamente, um conjunto de profissionais vinculados notadamente ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em ETS Sustentáveis, fez a proposição desse termo, né? As estações sustentáveis de tratamento de esgoto, que fazem com que aquele esgoto bruto seja devidamente transformado. Isso vai desde o processo de identificação do valor do esgoto até efetivamente a geração de subprodutos, como a água de reuso, como o lodo, que pode ser utilizado como fertilizante na agricultura, por exemplo, quando devidamente tratado, devidamente higienizado, ou como fonte de energia, assim como a fase gasosa, que num determinado momento pode representar uma emissão de um gás indutor de efeito estufa, mas em outro pode representar, através do biogás, por exemplo, e do aproveitamento do metano presente em seu volume, pode representar uma recuperação energética, a ponto de se gerar, por exemplo, energia elétrica, calor, que podem ser úteis para os próprios processos de saneamento ou para atividades correlatas ou vinculadas a este modelo de negócios. Bom, mas, Gustavo, essa é uma filosofia, né? Como é que eu adapto isso no contexto da América Latina e do Caribe, onde nós temos que universalizar? A pergunta é como transformar uma ETS convencional em uma ETS sustentável, como efetivar as ETS sustentáveis neste contexto desafiador? E a resposta hoje é simples, nós precisamos efetivamente usar as ferramentas disponíveis, e são muitas, inclusive produzidas no nosso contexto da América Latina e do Caribe, e trabalhar efetivamente a mentalidade, ou seja, a configuração mental, para que, de fato, estejamos preparados para a aplicação de uma versão integrada, né? De uma visão integrada na estação de tratamento de esgoto, onde não importa apenas a fase líquida, mas o somatório do gerenciamento da fase líquida, da fase sólida e da fase gasosa. E isso, sim, pode nos trazer importantes valores, porque movimenta uma cadeia totalmente diferenciada, que pode ser, inclusive, ponto específico de desenvolvimento regional. E é justamente dentro desse contexto que se encaixam também as utilities, né? Como a Sanepar. Uma utility de água e esgoto tipicamente interage com o ecossistema, né? Com universidades, consultores, investidores, consumindo inovação. E aqui nós estamos propondo, né, adotando uma abordagem da Water Research Foundation, a WRF, nós estamos propondo que essas utilities passem a ocupar, né, o ponto central desse ecossistema, ofertando desafios a este ecossistema, fazendo com que o ecossistema possa apresentar soluções que, uma vez implementadas, vão, de fato, ajudar na resolução do problema do dia a dia, vão impactar, de fato, na qualidade e na quantidade do serviço disponibilizado à sociedade, vão impactar na modicidade tarifária, vão impactar na vida do cidadão. Então, é justamente com essa mudança da modalidade, né, no pensamento, no mindset, como a gente usa, né, no setor de inovação, a palavrinha muito comum lá, adaptar isso ao contexto do saneamento, em especial ao das ETS sustentáveis, tendo as utilities como aquelas que efetivamente chegam no dia a dia na casa das pessoas. Bom, é fácil gerar valor sustentável? Definitivamente não. A gente precisa de muito conhecimento, a gente precisa ter muita ideia, a gente tem que ter muita pesquisa e muitos mecanismos para promover a inovação. E quando a gente vai para a prática, o que nós encontramos é um caminho cheio de nós, um caminho com vários passos à frente e outros um pouquinho para trás, né? Uma série de desafios, mas quando devidamente organizados, nos levam efetivamente a uma tendência de crescimento, a uma tendência de aprimoramento. E é no dia a dia, superando esses gargalos, interagindo com o ecossistema, que nós conseguimos, né, dar passos importantes, como, por exemplo, quantificar, né, a concentração, a quantidade de biogás efetivamente produzida por reatores anaeróbios, estabelecendo comportamentos, estabelecendo modelos para estimativa e softwares que nos acreditam, né, ou nos credenciam a estabelecer potenciais. Aliás, numa recente parceria com diferentes instituições que estão aqui em tela mencionadas, né, será lançado em dezembro deste ano, né, uma importante nota técnica que trará o potencial de produção de biogás a partir do tratamento de esgoto para diferentes cenários, olhando para tecnologias hoje instaladas e para os planos governamentais de ampliação visando a universalização. E quando a gente olha efetivamente para esta pegada, não se traduz apenas num contexto em que o biogás pode
virar energia elétrica, reduzindo custos operacionais, ou que o biogás pode virar biometano, reduzindo custos operacionais relacionados ao uso de diesel, ou novas oportunidades, ou aquilo vinculado à gestão do lodo, mas principalmente dentro de uma abordagem global, amplamente debatida na COP26, onde nós temos que ter estratégias sustentáveis com uma baixa pegada de carbono. Portanto, desenvolver o setor de saneamento com base, né, em requisitos sustentáveis vinculados à adaptação e mitigação às mudanças climáticas é fundamental. Traduzir metros cúbicos de esgoto tratado para uma abordagem de toneladas de CO2 evitadas por ano é determinante para que a gente tenha sucesso. E em dezembro desse ano, vocês serão convidados a participar do lançamento dessa nota que traz algumas reflexões muito importantes sobre o assunto. Bom, é óbvio, e eu já adiantei, converter o biogás em energia elétrica é um caminho. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, desde 2009, nós fazemos a captação do biogás, o armazenamento, o envio para motogeradores, geramos energia elétrica, energia usada na própria estação, e o excedente é injetado na rede, podendo, dentro de um mecanismo de geração distribuída, ser, inclusive, utilizado em outras unidades consumidoras que dispõem do mesmo, né, CNPJ, da mesma inscrição fiscal. E essa abordagem está associada, sim, ao biogás, mas também à possibilidade de utilizar espaços que possam receber placas solares fotovoltaicas, ou na saída da estação de tratamento de esgoto, onde você tem gravidade para o lançamento até o corpo receptor, ou para uma fábrica de reuso, quem sabe instalar turbinas, né, que possam estar fazendo aproveitamento hidroenergético. Bom, essa geração híbrida, essa geração combinada parece ser uma tendência dentro do setor de saneamento. E nós temos hoje um piloto, por exemplo, em Foz do Iguaçu, operando com essa configuração, e que muito vem nos orgulhando pelos aprendizados que hoje vem nos gerando, né, nesses últimos meses em especial. Bom, é óbvio que a gente tem que olhar para uma estratégia para poder escalar, e em alguns momentos, né, as pequenas soluções podem representar novos modelos de negócio, como é o caso, por exemplo, da CS Bioenergia, uma parceria público-privada, onde a Sanepar oferta, né, lodo, por exemplo, 900 metros cúbicos por dia ao empreendimento. O empreendimento também está apto a receber até 150 toneladas por dia de resíduos orgânicos. É feita a codigestão, a produção de energia elétrica em 2 motogeradores, totalizando 2,8 megawatts de potência instalada, e o calor é recuperado para poder aquecer os digestores. Então, um modelo de negócios por trás, uma nova perspectiva, né, para os prestadores de serviços de saneamento, para que se tenha escala, para que se tenha uma receita acessória e para que se reduzam os impactos. A gente também está olhando, quando se fala em lodo, não apenas para a perspectiva de uso do biogás para a geração de energia elétrica, mas converter o biogás, por exemplo, em calor, em alguns momentos pode ser muito importante. É o caso, por exemplo, de várias investigações técnicas científicas que nos levaram à implementação em escala, neste momento, né, em fase de conclusão de obra e início de comissionamento na ETA Tubaçu, um secador que vai processar 5 metros cúbicos, né, 5 metros cúbicos por hora de lodo produzido nesta planta, gerando lodo seco que será encaminhado para o combustor e transformado em cinza. Ou seja, do lodo úmido para a cinza, material que outrora era encaminhado ao aterro sanitário, nós teremos uma redução em massa e volume da ordem de 90%, promovendo a flexibilização e a otimização operacional e a higienização, inclusive, desse material que poderia ser encaminhado para a agricultura. É óbvio que essa é uma solução para estações de grande porte, mas quando se pensa em estações de menor porte, nós desenvolvemos por aqui uma solução muito interessante, né, onde nós temos basicamente um piso radiante, aquecido por água que fica no interior de uma serpentina, a água é aquecida por energia solar ou por biogás. Este piso radiante transfere calor do material depositado sobre ele, por exemplo, o lodo, promovendo a sua higienização. Um sistema de simples implementação, de baixo custo, que tem diferentes configurações e que pode ser replicado para estações de pequeno porte, promovendo a secagem e a higienização do lodo, dispensando o uso de um produto químico, por exemplo. Bom, nós temos sim, ao observar o lodo, a possibilidade de colocar os nutrientes que estão presentes em sua composição em matéria orgânica disponível ao produtor rural. E isso nós fazemos aqui no estado do Paraná desde a década de 80, adotando como estratégia a estabilização alcalina prolongada. Há todo um método de desaguamento seguido da sua higienização por via química, na sequência a identificação de um agricultor interessado e a migração desse material para que o agricultor possa, assim, naquela cultura devidamente regularizada, utilizar o material como um fertilizante.
fertilizante. Importantes resultados já foram obtidos. E só para vocês terem uma ideia, se observarmos nos últimos 13, 14 anos, a Sanepar já disponibilizou para a agricultura mais de 300 mil toneladas de lodo, que vem efetivamente gerando valor ao agricultor. Em algumas regiões do estado do Paraná, nós temos competição por aqueles que efetivamente têm interesse em estar recebendo o material, o que muito nos orgulha. Concluindo a pegada do biogás, desde a década de 80, a gente vem estudando projetos de purificação e uso do biogás como biometano. Tivemos 10 veículos rodando em Londrina, em Piraí do Sul, tivemos o tratamento do gás e uso como gás de cozinha ou em substituição ao gás de cozinha. E hoje, nós passamos por um processo de atualização, onde os sistemas modulares, devidamente encapsulados, quem sabe com a recuperação de CO2, passam a ser uma tendência facilmente aplicável, né, em estações de tratamento de esgoto que disponham da produção de biogás, notadamente aquelas que têm digestor de lodo. Bom, se por um lado nós temos oportunidades vinculadas à fase gasosa e também à fase sólida, e olhamos para isso de uma maneira integrada, obviamente quando se tem um tratamento do esgoto bem feito, a possibilidade da utilização de água de reuso dentro de uma estratégia de eficiência hídrica, de aumento da resiliência hídrica de determinadas áreas, sobretudo no perímetro urbano, oportunidades. Então, por exemplo, nós estamos estudando aqui, próximo de Curitiba, a possibilidade de termos água de reuso industrial, ou seja, fazer o tratamento de água com uma tecnologia um pouco mais complexa do que aquela que tipicamente se possui e promover a sua utilização. Aliás, diferentes estados do Brasil estão olhando para essa perspectiva, buscando regulamentar, e a partir da regulamentação nós devemos ter um conjunto muito maior de iniciativas em desenvolvimento no Brasil, entendendo que essa é uma perspectiva muito importante no enfrentamento às crises hídricas que parecem ser cada vez mais recorrentes no nosso contexto aqui da América Latina em especial. Bom, concluindo, tudo isso que eu apresentei para vocês é muito importante que seja observado no contexto de ferramentas de gestão e de suporte à tomada de decisão. Usar ferramentas como análise de fluxo de materiais e energia ou análise de ciclo de vida, como o BEP vem incentivando no desenvolvimento dos seus trabalhos, é fundamental para que a gente possa entender quais são as melhores alternativas e escolher aquelas que efetivamente podem nos ajudar, não só do ponto de vista financeiro, mas olhando para uma abordagem social e ambiental também em especial. Isso pode nos levar a estabelecer estratégias de desenvolvimento. Ora, se eu tenho que estabelecer a universalização do serviço de esgotamento sanitário, que tal trazer como mecanismo para a sua tomada de decisão métricas como a redução ou intensidade carbônica através da tecnologia escolhida, das oportunidades que se discutiram? É exatamente esse o contexto que nós estamos encarando por aqui, entendendo ser uma estratégia muito importante para que a gente tenha o desenvolvimento do setor com bases de fato sustentáveis. Bem, tudo isso que se faz é muito importante que seja discutido, e os avanços que a gente tem ocorrem porque, além da vontade institucional, além do compromisso da alta direção e dos empregados que a Sanepar tem, existem boas redes, como o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que produz conhecimento, que faz a nucleação de competências, que produz diferentes notas técnicas, ofertando conhecimento à sociedade, como, por exemplo, a Rede de Colaboração Digital, o PI Biogás, né, que organiza informações importantes, disponibilizando dados, né, à sociedade, como a própria Rede Biolac, e que, às vezes, né, nos organizam a estabelecer programas para escalar soluções. E aqui, por exemplo, nós temos em vigência no Paraná o Programa Paraná Bem Tratado, da produção do conhecimento com a GIZ. Chegamos numa operação financeira com o KfW, o Banco Alemão, de 50 milhões de euros, que vai fazer com que, nos próximos 2, 3 anos, tenhamos pelo menos 8 estações de tratamento de esgoto aprimoradas, incluindo a recuperação energética do biogás. Ou uma importante parceria que nós temos no oeste do Paraná, neste momento, com a Itaipu e com o PTI, importantes parceiros estratégicos, onde estamos olhando para municípios de pequeno porte, localizados majoritariamente numa subbacia, que é a subbacia do Cuí, apresentando soluções de captação e tratamento do esgoto que possam ser devidamente replicadas dentro de arranjos institucionais e tecnológicos que possam ser inovadores e, de fato, sustentáveis. Então, este projeto, que já está em andamento, promete para os próximos 4 anos uma vitrine tecnológica, a partir da qual nós vamos poder tirar parâmetros para replicar soluções para municípios de pequeno porte, um dos grandes gargalos que nós temos na América Latina e no Caribe. Bom, eu concluo aqui
a minha abordagem, né, mostrando que as ETs sustentáveis, de fato, são tendência, a gente tem que devagarinho ir se adaptando para esse processo, e o que nós estamos fazendo no fluxograma, tipicamente de uma estação de tratamento de esgoto, é incorporar algumas operações unitárias que vão nos levar, dependendo da viabilidade econômico-financeira, né, e dos aspectos de sustentabilidade associados à recuperação energética, à utilização do material sólido como fertilizante ou energia, ou, quem sabe, a própria água de reuso. Eu agradeço demais a oportunidade a minha aqui endereçada, dizendo que esse tema das ETs sustentáveis é extremamente importante para que a gente dê passos importantes e convidando principalmente as startups e os ecossistemas de inovação a participarem do Sanepar Startups, apresentando soluções sustentáveis e inovadoras aos nossos processos. Nós temos um edital aberto com uma data limite até o dia 6/12. Basta consultar o site saneparstartups.com.br para obter informações adicionais. Vamos em frente, Leidiane, obrigado pela atenção a mim destinada, espero de alguma forma ter colaborado com o debate, ficando à disposição sempre aqui no Paraná para discutirmos, né, as ETs sustentáveis, que no nosso entendimento é de fato uma chave para o desenvolvimento, para os avanços que nós precisamos do setor de esgotamento sanitário na América Latina e no Caribe. Vamos em frente, sempre em parceria e sempre à disposição para avançar. Forte abraço, sucesso. Obrigada, Gustavo. Obrigada pela participação, pela apresentação. E aí agora eu chamo então a Ita também a ligar a câmera, está aqui com a gente na tela, para a gente fazer um pequeno debate aí no tempo que a gente tem, de mais cerca de 25 minutos, mais ou menos. Eu queria, antes de começar fazendo uma pergunta para a Ita, eu queria colocar para o público a importância de entender realidades e escalas bastante distintas entre as duas apresentações. A gente trouxe, foi proposital, né? O Possetti traz uma visão bastante olhando à frente, né? A Sanepar é uma empresa do sul do Brasil que tem uma história já de trabalhar inovação, tem uma cobertura de coleta e tratamento de esgoto bastante ampla para a realidade do Brasil. E eu considero que sempre é importante a gente, mesmo sabendo da realidade do Brasil e da América Latina, que a gente sabe que nem sempre é possível, existem muitos municípios, muitas cidades, muitas áreas rurais com baixo acesso a coleta e tratamento de esgoto, é importante a gente ter em vista onde nós queremos chegar. Então, entender essa visão e quem sabe, cortar alguns caminhos, né? Se a gente puder, desde já, olhar e entender que estações de tratamento de esgoto precisam ser sustentáveis, trabalhar com a economia circular e não apenas tratar a água ou tratar o esgoto, mas sim fazer o reuso do biogás, o reuso da água, o reuso do lodo e ver elas como indústrias. Quem sabe a gente consegue acelerar um pouco esse processo também nas regiões onde a gente está começando a tentar dar acesso, né? E a Ita vem de uma região e trabalha no setor mais rural, né? Então também tem essa diferenciação. O Gustavo falou muito mais de plantas urbanas, com grande escala. A Ita vem para falar muito mais do rural. E então é importante a gente entender essa realidade, essas diferenças e como a gente pode integrar, ver isso também de uma forma integrada. A importância da inovação, a Ita falou, né, da conexão com a universidade, com a pesquisa, a busca da inovação, de políticas públicas, nos dois casos a gente vê isso, e vê a busca pela questão da economia circular e adaptação às mudanças climáticas também, que é um dos pontos que eu queria conversar com vocês depois. Mas, Ita, antes disso, eu queria que você contasse mais para a gente uma coisa que até você mostrou na apresentação, mas talvez você não explorou tanto e acho que é essencial até por umas perguntas que estão chegando do público, que é as fossas biodigestoras. Porque, pelo que eu entendi, a gente tem o biodigestor sertanejo, com foco maior no dejeto que vem das vacas, né, da ganaderia. 2, 3 vacas já é suficiente para produzir biogás para casa. Mas vocês também trabalham com a tecnologia de fossas digestoras para tratamento do esgoto da casa, né, da propriedade rural, certo? Fala um pouco mais para a gente disso. Então, na verdade, eu queria agradecer a apresentação do Gustavo, muito importante e provocadora, né? Quando você traz isso também para outros territórios, inclusive o nosso, quando você tenta fazer a conexão do urbano e do rural também. E aí, na verdade, a gente começa, antes do biodigestor, a trabalhar as águas de reuso,
né? Desenvolvemos a partir de tecnologias que parceiros desenvolveram, né? Seja a Embrapa, o próprio projeto da Helder Câmara, com a possibilidade de tratar as águas cinzas, né? E a Diaconia também chegou a desenvolver um modelo de banheiro chamado banheiro redondo, que também, inclusive, foi premiado. E junto com esse banheiro, vem junto com ele o sistema de reuso das águas cinzas, né? A princípio. E com todo o potencial de reutilização, sobretudo no ao redor da casa, com aquele recorte de gênero que a gente já comentou antes. E com o passar do tempo, sentimos a necessidade de também trabalhar as águas escuras. E a partir disso, no âmbito rural, implementamos algumas fossas biodigestoras também, com as famílias agricultoras. Então, hoje nós temos, basicamente, a produção do biogás para tratamento do esgoto animal, né? A tecnologia do reuso para as águas cinzas e a tecnologia das fossas biodigestoras para as águas escuras. E, mais recentemente, em uma relação com o Instituto Semiárido, Instituto Nacional do Semiárido, lá de Campina Grande, na Paraíba, eles conseguiram, a partir de pesquisação também com uma parceira nossa no âmbito da rede Até Nordeste, a ONG PATAC, desenvolver uma tecnologia que unifica. Desenvolver a tecnologia não, que a tecnologia já é dada, como diz o Gustavo. Então, Gustavo, a gente conseguiu, eles conseguiram e a gente conseguiu fazer uma replicação aqui no território. Há um mês atrás terminamos um reator de UASB no âmbito da agricultura familiar rural. E aí, com um sucesso muito interessante e significativo, né? Hoje, a família que a gente implementou aqui no município de Afogados da Engazeira, na verdade, o município ao lado, em divisa, ela consegue gerar aí uma quantidade de quase 4.000 litros de água para reutilização para cultivos de cactáceas, né, para forrageira animal, ou então pitaias, né, para consumo humano. Isso está, na verdade, em pesquisação junto com o Instituto Semiárido, do Departamento de Agroecologia e Desertificação. Já tem vários deles construídos na Paraíba, mas a gente consegue fechar ciclos de tratamento de efluentes, né, no âmbito rural, que podem ser potencializados. Agora, é muito insignificante quando você olha a demanda, né, de todo o semiárido. E como é que a gente enfrenta esse desafio a partir de estímulo de políticas públicas que possam dar acesso às famílias, né, a essa possibilidade de tratar o esgoto, mas também a oportunidade de usar o lodo como oportunidade de aumento de produtividade de alimentos, né? E aí a gente gera esse ciclo todo importante e efetivo e aí, né, possível da gente poder transformar socialmente, né? Uhum. Eu aproveito, então, para fazer uma pergunta da Ana Maria Montes. Ela comenta que estão fazendo um desenho de um banheiro biodigestor para colégios de comunidades distantes, né, isoladas no Amazonas, para tentar reduzir ciclos de reinfecção por enfermidades, né, transmitidas pelo esgoto. Acaba que nesses ecossistemas a gente tendo patógenos, parasitas bem específicos. Então, a pergunta é se a gente acredita que é possível assegurar que o efluente, né, que o biol, ou o lodo, vai estar livre desses patogênicos e que se pode utilizar sem risco no cultivo de yuca, que é mandioca, yuca brava, né, a mandioca para fazer farinha, por exemplo. Com o conhecimento que vocês têm, você comentou, né, Ita, que você usa o do esgoto se for para misturar, mas é num cultivo específico que não tenha contato com o alimento, né? Isso. Em geral, Opuntia, né, a palma forrageira, e também nos sistemas agroflorestais, essa é a ideia, né? Mas existe toda uma pesquisa atual, aquela que eu citei, inclusive, em parceria com o Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco,
com coletas, e aí a Daniele, né, que é a doutoranda, ela veio, coletou essas amostras de resíduo para fazer as análises e também fazer as comparações, e como achar saídas para combater os patógenos, né? Mas que está já em curso, né? Para a gente poder fazer essa descoberta. Mas, independente disso, o próprio fato da gente já tratar a água cinza, né, a partir da tecnologia do reuso e as fossas biodigestoras, já existe um impacto muito importante quando você considera que aqui no Nordeste também há contaminação de fontes, e aí a contaminação é de fontes de muita pouca água, né? Nos 7 anos de seca que a gente passou recentemente, nessa região que eu moro, por exemplo, houve contaminação e mortes por doenças diarreicas agudas, coisas que não acontecia há muitos anos no país. Então, olhar para essa perspectiva do tratamento do esgoto no âmbito rural é também estratégico, não só para a geração, né, para promover o aumento da produtividade de alimentos, mas também para enfrentar essa realidade sanitária, né? Até ela pergunta quais as condições, temperatura, tempo de retenção hidráulica que teria que ser alcançado para chegar a reduzir risco biológico. Eu vou até perguntar, Gustavo, você tem alguma sugestão de referência nesse sentido de tratar o lodo para reduzir o risco de patógenos, além das referências que a Ita já colocou? Bom, vamos lá. Primeiro, Lidiane, esse é um tema assim, muito importante quando a gente pensa, né, no reaproveitamento, na reciclagem do lodo. E em alguns pontos, né, até um pouco controverso, porque os parâmetros, por exemplo, europeus, são um pouquinho mais restritivos do que aqueles que às vezes se utilizam nas Américas, né? O parâmetro, por exemplo, adotado pela Alemanha é diferente dos requisitos utilizados nos Estados Unidos. Então, a gente tem que olhar para todo esse contexto, para as experiências já apresentadas, e em especial aqui no Brasil, nós temos, né, para o lodo de esgoto proveniente do processo de tratamento urbano, né, sem o uso de produtos químicos, né, na sua essência, né, que às vezes podem restringir a reciclagem agrícola, nós temos assim parâmetros muito bem consolidados para isso. Nós temos uma resolução CONAMA recentemente aprovada que traz importantes diretrizes, tanto sobre quais parâmetros precisam ser monitorados, né, e quantificados, como quanto quais são as técnicas disponíveis para fazê-lo. Né? Veja, eu citei aqui uma técnica bastante simples, que é a estabilização alcalina prolongada. Ela consiste em você misturar com o lodo, né, uma porção em massa-volume, tipicamente da ordem de 50%, e fazer com que este material, né, devidamente combinado, permaneça, né, naquela condição de pH por um determinado intervalo de tempo, por exemplo, 30 dias. Após esse período, com a elevação do pH, em alguns momentos a elevação da temperatura, você tem a higienização do material. Né? Um bom indicador para fazer o acompanhamento passa a ser ovos viáveis de euminto, quando se pensa efetivamente em lodos de ordem sanitária. Por quê? Porque os outros indicadores, né, são de mais fácil remoção. Então, os ovos de euminto são bons indicadores porque eles têm uma resistência um pouco maior ao processo de higienização. Mas, tipicamente, nós podemos ter coliformes termotolerantes, nós podemos ter salmonelas, ou quem sabe vírus entéricos, como indicadores, sendo alguns deles em processos, às vezes, dispensados em função da não existência pela sua fácil remoção. Bom, um outro método que eu, inclusive, citei aqui na minha apresentação e que eu particularmente gosto muito é você promover o aquecimento do lodo, né, a sua pasteurização. E aí nós temos, basicamente, né, um processo inversamente proporcional, né, ou você tem que olhar com muito carinho para pelo menos 2 parâmetros, né, temperatura e tempo de exposição. E essa relação não é linear, ou seja, tipicamente, quando se promove uma pasteurização, fazendo com que o lodo fique por 70 graus Celsius a 15 a 30 minutos, você já teria a sua higienização. Só que se você tem um patamar térmico de exposição, por exemplo, da ordem de 50 a 60 graus Celsius, essa exposição já seria da ordem de horas. Né? Então, a gente precisa observar com muito carinho, né, as condições de contorno para aplicar o método de higienização mais apropriado. Há quem diga e comprove por intermédio de estudos que o lodo
devidamente armazenado e passando por um processo de secagem ao tempo, com revolvimento, já poderia atingir níveis de sanitização ou de higienização apropriados para sua reciclagem. Lembrando que a reciclagem não é em qualquer cultura. Por exemplo, nós temos algumas limitações no Brasil, em especial no estado do Paraná, quando se fala em culturas de contato direto. Então, nesse caso, a aplicação do lodo na agricultura não é possível, né? Não é recomendada. Mas para aquelas culturas que não têm esse contato direto com o material, a gente tem resultados muito interessantes, uma vez que o material esteja higienizado e devidamente comprovado, para que efetivamente a gente consiga, né, fazer esse aproveitamento. Obrigada, Gustavo. E aí um ponto importante também, aí vem uma outra pergunta do Edwin e Zelaya, que é ele agradece, né, os apresentadores, e é do México, o Edwin. Ele pergunta se a gente conhece, então aí a gente até já apresentou projetos de biodigestores para tratamento de águas negras domiciliares e produção de biogás em sistemas individuais, e que métodos complementares podem se usar para melhorar esse tratamento das águas. Eu acho que vem muito ao encontro do que a gente já falou, né? Existem, sim, e aí tudo depende da escala. O que o Gustavo colocou talvez seja muito mais viável em uma escala já, uma escala onde você tenha o esgoto de várias casas, né? Quando a gente está falando de esgoto de uma casa, numa área rural ou uma escola, talvez a viabilidade se encontre de outra forma. E aí eu vou concluir com uma coisa, eu queria saber se vocês concordam, né? Eu vejo que muito é de encontrar qual que é o caminho específico, garantindo alguns pontos, né? Garantindo a desinfecção dessa água ou desse lodo. Muitas vezes é uma água, né, Ita, que é o que vocês fazem. Então, no projeto da Diaconia no Nordeste, existe uma importante informação para quem não é do Brasil. A região Nordeste passa por problemas de sequia seríssimos. Então, qualquer gota de água que pudesse ser reaproveitada é essencial para a sobrevivência daquela família. Então, quando eu visitei, aquela água estava sendo utilizada para, para irrigação das palmas, né? Que até a Ita falou em espanhol o termo, mas é um alimento que é o último alimento que sobrevive à seca e que depois de vários meses passa a ser aproveitado até na alimentação dos animais. Então, também tem essa lógica do essencial para garantir que tenha banheiro, né? Que as casas passem a ter banheiro, que tenha um processo e que a água possa ser reutilizada. Vocês concordam com isso? Tem algum comentário a fazer sobre o tema? Eu acho, Leidiane, que uma coisa importante para a gente considerar é que no âmbito da agricultura familiar no Brasil, quando você compara a quantidade de unidades de agricultura familiar no Brasil, ela é muito significativa e responde por uma produção de alimentos também que é importante, inclusive para as metrópoles, né? Não só para as cidades no interior, mas também para as cidades, os centros metropolitanos. Então, e grande parte dessa agricultura familiar, ela se encontra no semiárido também do Brasil. Então, qualquer oportunidade de otimizar o uso dessa água para, primeiro, a produção, a autonomia, né, a segurança alimentar da família e a geração de alimentos nessa lógica do local para o global, né, a partir do nosso território, nosso município, nosso território, nossa região, o estado e o nacional, ela é oportuna. Quando eu falo que uma família, a partir dessa experiência do reator de WASP, e aí sol é o que a gente tem muito aqui, né, para poder conseguir fazer a estabilização, ela consegue aumentar a sua produção de alimentos. Isso tem um impacto, considerando todas as outras, os quantitativos, né, de agricultura familiar, muito grande, né? E aí o que a gente precisa é estar monitorando que quantitativo é esse, que serviço, inclusive ambiental, as famílias fazem a partir desse manejo, né, das águas residuárias. Uma das nossas expectativas, por exemplo, ainda não descobrimos, mas está no cenário, olhando para todas essas possibilidades de segurança, né, sanitária,
é tentar liberar a água que é mais nobre, que é aqui para a nossa região, e que é utilizada para fazer a mistura com o lodo. E aí, se a gente consegue liberar essa água e substituí-la a partir de uma água já otimizada, né, estabilizada, a partir do reuso de água, a gente potencializa, libera uma água nobre e potencializa ainda a produção de gás, né, com a água enriquecida, podemos dizer assim, né, de micro-organismo. Então, essa é a nossa pergunta de investigação junto com os parceiros e a gente espera poder estar respondendo em breve. Ótimo. Leidiane, eu tenho alguns pontos importantes aí para reflexão sobre esse teu questionamento, né? O primeiro é que a tomada de decisão, quando se está numa situação de abundância, é totalmente diferente da tomada de decisão e dos mecanismos que se procura quando a gente está em época de vacas magras, ou seja, de escassez. No momento de escassez hídrica, qualquer gota tem valor, né? E nem sempre, mesmo num contexto como esse, você tem harmonia de todas as partes. E às vezes há conflitos, né, pelo uso daquele recurso. Você citou o México, né? Eu me recordo de uma experiência que aprendi quando lá estive, ao visitar uma das maiores redes de tratamento de esgoto do mundo, a Totunico, né? Onde existia uma grande mobilização, né, e uma grande discussão com o poder público, os agricultores que utilizavam a água sem qualquer tipo de tratamento para fazer, né, a fertirrigação e os possíveis impactos que isso poderia trazer ao modelo de negócio quando se tem uma estação de tratamento de esgoto que pode assegurar um pouco mais de confiabilidade ao processo. Então, a gente precisa analisar esses contextos, né? A gente precisa analisar quais são os arcabouços legais. E o que a gente não pode deixar de fazer ao olhar para esta necessidade, para esta oportunidade, é dispensar os conhecimentos e produtos técnicos científicos já consolidados. Quando se pensa efetivamente nessa estratégia, né, de segurança alimentar, que aí acabou de recomendar, né, e dizer que esse é um objeto de investigação, a gente não pode deixar de caso a caso fazer uma análise de risco, isso tem respaldo na literatura. É essa análise de risco em função dos vetores envolvidos, em função das concentrações envolvidas, em função das probabilidades, né, o processo probabilístico de ocorrência, é que vai definir se aquele risco é grande ou não e se a sociedade está disposta a corrê-lo. O que eu advogo sempre é a favor de um processo de reaproveitamento, de reciclagem, devidamente respaldado por conhecimentos técnicos científicos, que não seja feito de qualquer forma, independente se você está no meio urbano ou no meio rural, e que principalmente se olhe para os aspectos, né, de segurança das pessoas. O que importa, em última instância, em todo esse processo, é a saúde das pessoas. São as pessoas que vão estar sendo atendidas por serviços de esgotamento sanitário, né, de novo, centralizados ou descentralizados, de grande porte ou de pequeno porte, e pelas pessoas que vão estar envolvidas com o manejo dos subprodutos, que podem, sim, ter impactos biológicos, físico-químicos e impactar a saúde da pessoa se não forem feitos, né, se não forem manejados de maneira apropriada. Então, o que eu queria deixar como um ponto de reflexão aqui é exatamente esse. Hoje nós temos conhecimento, fundamentação, em diferentes programas, a própria Rede Biolac tem materiais sobre isso, aqui na Sanepar tem materiais, na academia no Brasil, né, os diferentes órgãos estão devidamente mobilizados e há produção do conhecimento suficiente em diferentes linguagens para se dizer como fazer, utilizando as melhores práticas e, mais do que isso, salvaguardando a saúde das pessoas. Em determinados momentos, dependendo do contexto, cabe uma decisão muito conservadora. Em outros, dependendo da análise de riscos e oportunidades, a flexibilização pode ser fundamental para que se incentive e para que efetivamente ocorra o processo de reciclagem de nutrientes ou de aproveitamento de resíduos. Então, essa discussão ampla, com base em requisitos técnicos científicos, que fazem a gente avançar e dar as garantias, né, para aqueles que efetivamente precisam implementar essas soluções e que podem fazer sem correr riscos operacionais ou riscos, né, que podem impactar a saúde das pessoas. Eu acho que aí vem o ponto que é o objetivo nosso aqui, né? A gente está aqui exatamente para divulgar, trocar conhecimento, não só entre duas regiões do Brasil, ou regiões do Brasil com realidades e distâncias tão grandes, mas com toda a América Latina e Caribe, porque tem muito conhecimento já gerado
experiências de campo, conhecimento técnico científico, e a gente precisa trocar mais, independente do idioma. A gente tem que encontrar uma forma de trocar conhecimento e fazer a América Latina e o Caribe crescerem juntos, trocando esses conhecimentos, mesmo que com idiomas diferentes. Porque senão a gente fica patinando, né? A gente fica tentando descobrir coisas que já foram pesquisadas ou já foram testadas. E eu sempre gosto muito dessa busca que, para mim, as duas instituições, né, são referência, Diaconia e Sanepar, na busca por conhecimento, por inovação, na conexão com a universidade, com a pesquisa. E aí eu não queria deixar de falar, eu sei que a gente está quase no caminho aí de encerrar, né, que é 1h30 mais ou menos o evento, mas eu queria conversar com vocês um pouco. A gente acabou de sair de uma COP, né? COP 26. Qual é o impacto que vocês veem de tudo isso que vocês estão vendo, trabalhando, dessa questão de ética sustentável, uma visão mais integrada, a propriedade, a agricultura familiar, numa lógica também mais uma visão integrada, não é só esgoto, dejeto, biogás, é coleta de água, é processos de produção mais sustentáveis, segurança alimentar. Como vocês veem isso no sentido de essas ações impactarem e tentarem evitar as mudanças climáticas, reduzindo emissões, mas ao mesmo tempo também tudo isso que vocês falarem sendo um mecanismo de adaptação às mudanças que vão vir. Então eu queria escutar de vocês dois como vocês vêm vendo isso, esse potencial de descarbonização por essas tecnologias, mas o potencial também de adaptação. Fiquem à vontade. Ita, quer começar? Pode ser. Eu acho que antes de desenvolver tecnologias ligadas à produção de biogás, que foi basicamente o tema que a gente comentou da nossa caminhada, antes disso, existe um movimento muito importante no Brasil, de muito tempo, baseado nos princípios da agroecologia, já com essa intenção de, no nosso caso, do semiárido, achar saídas, né, soluções de adaptação da convivência com o semiárido, né? Antes se falava em combater a seca, por exemplo, hoje, nos últimos 20 anos, a gente precisou virar esse conceito, né, da chave de se conseguir se adaptar à região, entendendo o que são as características climáticas, né? E aí isso já vem a partir de muito tempo com essa intenção de fazer com que tanto as políticas públicas como a própria assistência técnica ela possa estar olhando sempre para essa perspectiva sistêmica e, inclusive, de oportunizar que as pessoas possam também participar dessa construção de tecnologias de baixo custo, de replicabilidade, e que isso possa se universalizar, né? Como foi no nosso caso, por exemplo, a água, né? A segurança hídrica. Conseguimos desenvolver há cerca de 20 anos uma tecnologia de baixo custo que pode estar captando a água do telhado, da chuva, e também água ampliada, né, esse sistema calçadão olhando para a produção de alimento, água e alimento, né, beber e comer, e isso acabou virando uma política pública num programa governamental chamado 1 milhão de cisternas. Muito embora a gente ainda não tenha conseguido alcançar 1 milhão de cisternas, né, o programa ele parou há poucos anos, e a gente ainda precisa universalizar isso e demonstrar que é possível esse olhar sistêmico a partir de um princípio de adaptabilidade. Quando a gente olha para o reuso, né, seja para a produção de biogás ou produção de lodo para fertilização, e a gente traz o olhar da recuperação, né, ambiental das florestas, né, do incentivo aos sistemas agroflorestais, isso olhando para o semiárido novamente, e não só para o semiárido brasileiro, mas para os corredores, né, secos, né, da América Latina, isso tem um forte impacto também no combate à desertificação e na salvação, por exemplo, do conforto ambiental, né? Aqui, esse ano, está sendo muito difícil para a gente no semiárido suportar as ondas de calor, e a perspectiva da COP é que isso piore, né? E só para vocês terem ideia, aqui nessa região onde a gente está,
o Grupo Fé e Política, a qual a Diaconia também fortalece e integra, fez uma medição da quantidade de caminhões de lenha que sai dessa região por dia, né? Então, se fez um cálculo aí básico, foi cerca de 300 quilos, né, de lenha por dia nos caminhões, 300 quilos não, muito mais, nos caminhões aqui só da cidade do Afogados da Engazeira, e isso potencializado no Pajeú, isso dá um impacto muito grande no desmatamento e as consequências disso para o clima, né? Então, quando a gente consegue otimizar a água para fortalecer os sistemas florestais, agroflorestais, inclusive, isso comunica, né, com o que a gente quer alcançar, saindo aí das recomendações da COP26 de combate à convivência com as mudanças climáticas, né? Sim, eu acho bem, se eu puder só complementar e trazer um pouco. Então, é uma região, a região que a EITA trabalha é uma região muito seca, com uma vegetação muito escassa. Então, quando ela fala que a lenha está sendo explorada, é uma região onde já há uma escassez de água e a tendência é maior ainda, e ainda com as mudanças climáticas, mais calor. Então, e tudo isso impacta na questão de segurança alimentar, né? Porque essas pessoas que estão na agricultura são as que produzem o alimento para essas regiões, né? E se elas não tiverem mais condições de ficar na propriedade, elas vão acabar indo para a cidade, gerando um problema maior de segurança alimentar para todo mundo, né? E, Gustavo, como você vê isso numa escala talvez mais urbana e numa realidade de uma região que era para estar sempre chuva e está com uma seca seríssima, né? Bom, Lidiane, vamos lá. Primeiro, é um privilégio, de certa forma, né, estar acompanhando a evolução dos estudos vinculados à ciência do clima e a estar fazendo parte do movimento de observação direta dos seus impactos. Eu me recordo, algum tempo atrás, Lidiane, né, sentados na cadeira, né, da universidade, do curso de Engenharia Ambiental, quando alguns professores nos traziam ali, no início dos anos 2000, né, aquela abordagem, olha, e as mudanças climáticas? Vamos olhar com carinho para as emissões de gases indutores de efeito estufa, os primeiros relatórios do IPCC sobre o assunto, bom, e lá para cá nós já estamos na 26ª COP. Entra ano, sai ano, esse assunto vem para a pauta. Para aqueles que tratam do assunto com seriedade, está mais do que claro que existem evidências técnico-científicas de que há mudanças climáticas e que, de forma inequívoca, com um índice de confiabilidade superior a 95%, de que o homem tem uma contribuição direta nesse processo. Portanto, acredite-se ou não, e eu, nesse caso em especial, olho para a teoria dominante, em especial para aqueles que vêm se debruçando, né, pelos inúmeros cientistas distribuídos no país, pelo mundo, né, na verdade, dedicados a entender qual é essa realidade e trazer evidências, né, modelos, perspectivas, de que, de fato, não se deve mais discutir se existe ou não mudança climática, mas, efetivamente, nós precisamos nos adaptar a esse contexto. Nós precisamos nos tornar mais resilientes. Os eventos extremos serão cada vez mais representativos. Os tempos de recorrência são cada vez menos planejáveis, né? E isso impacta diretamente para quem trabalha com saneamento ambiental no meio urbano ou no meio rural. Veja, se a gente voltar alguns anos, aqui no estado do Paraná, a gente teve uma determinada região que, por conta das chuvas intensas, não conseguiu suprir água. Bom, os tempos de recorrência naquela época eram da ordem de 20 a 30 anos, aquilo nunca tinha acontecido até a implementação dos sistemas. O que nós observamos nesses 2 últimos anos, e de trabalho diuturno aqui, dedicado, né, foi num período de escassez extrema, de estiagem severa, né, cujos tempos de recorrência remontam a mais de 50 anos, a quem diga 100 anos. Então, como se adaptar a esse contexto, né? Como ser mais resiliente a esse contexto? Então, você acredita ou não, os eventos extremos estão aí. E as soluções de engenharia, e mais uma vez, o conhecimento técnico-científico tem que estar a serviço da sociedade para que serviços essenciais sejam prestados cada vez com maior qualidade, de forma firme, de forma resistente. Bom, é óbvio que esse assunto não é trivial.
principalmente quando você pensa em diferentes modelos, quando você tem regulação por trás, quando você tem pessoas por trás desse processo, né? E você precisa entender exatamente como esses atores ou as partes interessadas se combinam nesse contexto para colocar a sociedade realmente de uma forma madura para discutir o assunto. Ou seja, ninguém quer passar por um processo de estiagem severa ou de crise hídrica, mas esse processo pode acontecer. E quando ele acontecer, a gente tem que mitigar ao máximo os impactos. A gente tem que estar preparado para conseguir avançar o mais brevemente possível, usando soluções das mais diferentes naturezas, contando com o engajamento de engenharia, mas também da população, por exemplo, no uso racional da água. Bom, o que eu quero dizer com isso tudo é que o que nós vimos nessas últimas semanas, né, ao final da COP, foi a ratificação de um compromisso, na minha opinião, internacional, pactuado já há algumas décadas, com ciclos, né? Às vezes muito intensos, outrora não tão intensos, às vezes uma nação entra no jogo, às vezes ela se retira, isso muito me incomoda pessoalmente, aqui é uma opinião do Gustavo, cidadão, e não uma opinião institucional, porque para quem trabalha com o meio ambiente, para quem entende ou estuda um pouquinho do assunto, é muito ruim esses avanços e esses retrocessos. Mas acho que há uma convergência no mundo de que nós precisamos atuar de forma conjunta para que, em prol de uma economia de baixo carbono, ou seja, de uma descarbonização profunda, não se atinjam os aumentos de temperatura superiores a 1,5, 2 graus Celsius, tendo como referência aqueles patamares mensurados lá no período pré-revolução industrial. E esse somatório de esforços nos leva, sim, ao entendimento claro que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, estão diretamente vinculados ao assunto que nós estamos trazendo aqui. Vou pegar a estação de tratamento de esgoto. Como diz o nosso presidente, Cláudio Stabile, uma breve reflexão nos leva a vários ODS que estão vinculados a um processo de tratamento de esgoto, aquilo que está sendo aqui tratado. Nós estamos falando de ODS vinculado ao saneamento, ODS 6, nós estamos falando de energia renovável, vinculado ao ODS 7, nós estamos falando de inovação e infraestrutura, ODS 9, nós estamos falando de mudanças climáticas, ODS 11, 13, né, se eu não me engano, nós estamos falando de parcerias, ODS 17, veja, com pouco esforço se enxerga esta pauta mundial, essa pauta internacional, essa pauta de convergência no dia a dia de quem efetivamente planeja, quem constrói, quem faz projeto, quem opera infraestruturas sanitárias e quem usa os serviços. Logo, independente da sua crença ou independente da sua linha temática de abordagem acerca do clima, os efeitos são inequívocos. E a gente precisa, como sociedade, entender quais são as ferramentas que vão nos tornar, de fato, mais resilientes. E o bacana de toda essa história é que estas ferramentas podem representar grandes oportunidades. E aí, quando a gente fala efetivamente, por exemplo, em desenvolver uma cadeia, né, de aproveitamento energético do biogás, com fabricantes, com pessoas qualificadas para poder dimensionar sistemas, implementar, fazer manutenção e operação, nós estamos falando de uma oportunidade, nós estamos falando de novos empreendedores, nós estamos falando de geração de riqueza, de desenvolvimento sustentável a partir de uma pauta de interesse comum. Nesse conceito, né, de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento regional, conectado com toda essa perspectiva da adaptação e mitigação às mudanças climáticas, que a gente olha o contexto de uma utility, como a Sanepar, mas também do produtor rural. É exatamente nesse contexto que a gente enxerga as possibilidades de atração de investimentos ou de uso de recursos outrora inacessíveis para que a gente se torne, né, cada vez mais adequados a este contexto, tendo dentro do contexto dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos a oportunidade do apoio daqueles que podem nos assistir, ora com conhecimento, ora com tecnologia, ou podem nos ajudar simplesmente a orientar um roadmap que faça, de fato, que as pessoas tenham acesso aos serviços de esgotamento sanitário, mas em bases sustentáveis. Não é a universalização de qualquer forma, é utilizando as bases sustentáveis e, vamos lá, em última instância, a adaptação a mudanças climáticas é aqui, desculpem a brincadeira, né, uma boa desculpa para a gente conseguir se reunir, tratar do assunto e entender que a métrica litros por segundo, DBO, passa a enxergar toneladas de CO2 evitado, que pode ser de extrema relevância, como a gente vem discutindo aqui com KfW, Banco Interamericano de Desenvolvimento, IFC, Banco Mundial, e outros órgãos muito interessados nessa temática e nos avanços do mundo
a partir das bases que foram chanceladas como importantes para tal. Ótimo, Gustavo. Acho que a mensagem que a gente... Ita, você quer comentar alguma coisa? Não, eu só queria lembrar, no que eu falei na minha apresentação, que só o nosso bioma já está em quase 50% devastado, né? E aí, para a gente, é uma questão de sobrevivência também, a gente conseguir otimizar tudo isso aqui. Temos aqui ao lado a Paraíba, com quase 90% da sua área do estado em processo de desertificação, 60% em processo avançado. Então, tudo isso é urgente, né? E aí, exatamente, essa urgência que a gente tem para duas coisas. Universalizar o acesso ao saneamento é essencial. Usar biodigestores, a biodigestão para isso é essencial, porque é um processo em escalas, ela é um processo tecnológico que se adapta a várias escalas, a várias realidades, claro, com suas demandas. E isso pode ser acelerado, porque saneamento é saúde, né? Isso pode ser acelerado por toda essa discussão que a gente está tendo de mudanças climáticas. Eu concordo com o Gustavo, a gente pode juntar todos esses motivos e discutir isso para a gente ter mais acesso ao saneamento no nosso país e no nosso continente, né, na América Latina e Caribe, para que as pessoas tenham mais saúde, e tudo isso vai vir com todos esses ODS, segurança alimentar, a disponibilidade de água, enfim, desenvolvimento. E acho que essa é a mensagem que a gente queria deixar. Eu agradeço muito, como Instituto 17, que eu fui convidada, como Brasil Energy Program, programa do governo britânico. A gente agradece muito, eu também sou da rede, é uma honra estar aqui. E a Augustinha e a Glória apareceram na tela, porque é para cortar, para a gente parar de falar, gente. Eso, Gloria, ustedes aparecieron porque es para nosotros pararnos de hablar un poquito. Estamos cerrando. Muchas gracias a todos y Gloria, paso la palabra a ti. Bueno, muchas gracias, Leidiane, Ita y Gustavo, un tema muy interesante. Me alegra mucho haber podido organizar este webinar con el EICA. Y con los equipos pues de cada una de las instituciones que nos apoyan para que se puedan realizar, sobre todo pues para poder también que tenga mucha más participación pues los hablantes en portugués. Nos alegra mucho haber podido hacerlo. Por último, pues quisiera como agradecerles a todos los conferencistas, moderadores, el equipo coordinador tanto del IICA, quienes acompañan a Agustín en toda la organización, de la red Biolac, las coordinaciones que también nos apoyan mucho. Todo lo que se pudo hacer este año, creo que hubo temas muy interesantes. Espero que con el IICA podamos seguir aportándole este tipo de temas tan interesantes. Y bueno, les deseo ya como nos vamos a despedir este ciclo, unas buenas navidades, feliz año, que el otro año les traiga a todos muchos éxitos y que nos lleguen a todos cosas muy buenas. Entonces, desde la red Biolac seguimos con ustedes el otro año y con el IICA. Entonces, bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Gloria, muchas gracias. Bueno, qué más que sumarme a tus palabras. Para nosotros es un placer, como dije en algún evento anterior, escuchar varios acentos distintos, y en este caso yo un idioma distinto para el IICA, que tiene como miembros a los 34 países de las Américas. La verdad es un verdadero orgullo. Ojalá en el futuro podamos repetir. Tal vez, Gloria, con traducción simultánea, aunque yo entendí perfecto. No sé si va a hacer falta, hablar la verdad muy claro. Felicitaciones a los ponentes, felicitaciones, Leidiane, también por tu moderación. Así que, bueno, a mí no me queda otra cosa más que agradecer a la red Biolac, a todos los que se han sumado, panelistas, moderadores, oyentes a esta red de webinars. Me sumo a los saludos por Navidad y por Año Nuevo. Ojalá, no sé, en Argentina decimos siempre feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ojalá que el 2022 nos permita estar un poco más relajados en el sentido de las restricciones de movilidad y la pandemia, a ver si podemos llegar a hacer algún encuentro presencial. Ojalá, pero bueno, esto es muy cambiante, así que veremos qué sucede.
Nuevamente, de parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ha sido un placer. Todos los materiales han quedado grabados, tanto en el canal de la Red Biolac como en las redes sociales del ICA, así que se pueden volver a consultar. Y bueno, me despido y de esta forma, Gloria, cerramos este exitoso ciclo de webinars y nos reencontramos el año próximo. Un placer. Tchau, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.